Olá, a partir de agora está começando mais uma edição do programa Unifra Entrevista e o tema do programa Unifra Entrevista desta semana é endividamento. Um assunto que incomoda muita gente. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o professor coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, Matheus Froza. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do programa. Obrigado, Rogério. E falar desse assunto que, na verdade, não agrada a ninguém, né, professor? Não agrada a ninguém, mas é um assunto que está em voga, até pelo próprio momento político e econômico do país. E cada ano que passa, ou a cada trimestre que é oferido esse indicador, aumenta o crescimento sempre. Como a gente pode definir endividamento? O endividamento, na verdade, acontece quando tu não consegue pagar as contas básicas do dia a dia. Aqui eu estou me referindo à conta de luz, à conta de água, o condomínio, o aluguel e também o telefone. Quando essas contas começam a atrasar, isso é um indício que eu estou ficando endividado. E o super endividado é quando eu superior a 90 dias, o qual essas contas não estão sendo pagas. No caso, eu já cancelei esses serviços básicos. Sim, quando o senhor fala em pagar após vencimento, não por desorganização, porque não teve dinheiro mesmo. Realmente, eu não tive fluxo financeiro para pagar. Então, exemplo, a tua TV a cabo lá vence dia 10 do mês e eu acabo quitando no dia 5 do mês seguinte quando eu recebo meu salário. Então eu estou atrasando esta conta e eventualmente estou pagando juros em função disso. Não é da noite para o dia, professor, acredito que isso aconteça, né? A pessoa que está ficando endividada, ela vai tendo indícios, ela vai tendo apontamentos. Quais são os principais indícios assim de que ela não está freando o consumo, de que ela não está se precavendo financeiramente para pagar aquilo que ela já deve e daqui a pouco está fazendo mais dívidas? Quais são os principais assim? Vamos lá, o principal também ocorre principalmente dos meses entre março e também em julho. O porquê esses meses? A pessoa vem de datas comemorativas, que eu tenho principalmente depois do Carnaval. Eu venho para uma Páscoa, eu venho dia das Mães, eu tenho o dia dos Namorados, eu tenho umas férias escolares. Geralmente esses meses, o primeiro semestre, ele é repleto de datas comemorativas, onde me leva o excesso de gastos. Isso é importante ressaltar, geralmente quando eu perco o controle financeiro. E quando eu vejo que extrapolou isso aí, além das contas básicas, eu também estou comprando demais, muitas compras num período curto de tempo. E aqui eu dou muito um exemplo do vestuário. Eu estou comprando muito porque as estações estão sempre, as novidades, os lançamentos estão sempre, e não necessariamente eu estou precisando, mas eu estou comprando sem ter uma real necessidade. E isso acarreta onde? No cartão de crédito, onde isso é perceptível quando eu entro no rotativo. A gente nem fala mais em cheque especial, eu acho, ou dá para se falar. Eu acho que o principal vilão hoje de quem está endividado, professor, é o cartão de crédito. Sim, é o cartão de crédito, a pessoa perde o controle e aqui é importante ressaltar, eu perco o controle também por falta de controle e também por desconhecimento. Existe uma geração que está vindo aí, são dois extremos, ou os muito jovens, que não têm noção do consumo, e também as pessoas de mais idade, que não foram criadas ou não se acostumaram com esse novo método, não entendem este funcionamento e o quanto eu tenho de incidência de juros sobre ele. Eu tenho que tomar cuidado. E os bancos também não baixam nunca essa taxa. Sim, jamais vão baixar muito. Não é vantajoso, eu digo. Exatamente. Não é só o banco. Hoje as lojas de varejo geral e também de eletrodomésticos, os supermercados também têm cartão de crédito, porque é um negócio muito lucrativo, não só vender alimentação, não só vender roupa, não só vender eletrodoméstico, mas também fornecer crédito é muito lucrativo. O cartão de crédito, de certa forma, é um problema econômico da nossa geração, professor? Sim, eu acho que sim, eu acho que a geração de consumo da nossa geração, a geração que está por vir também, o cartão de crédito é esse problema. Eu não soube me adaptar à forma de consumo dele. Lembrando que este cartão eu posso eventualmente pagar metade dele, 70%, 80%. O problema dele é o mínimo do cartão, que vou pagar juros de quase 300% ao mês. Esses são juros irreais. Eu faço uma parte aqui que falta também regulamentação do governo por esse excesso de juros cobrados. Sim, a pessoa acaba se perdendo nas contas, acaba pagando juro sobre juro. E Exato, aí aquela famosa, aquele ditado famoso é a tal bola de neve, né? Nós entramos numa armadilha também financeira que eu só vou conseguir sanar isso aí recorrendo talvez à justiça, aos PROCONs para renegociar. Sim.
Contrair um empréstimo para pagar dívidas, esse é um grande pecado de quem está endividado e que busca sanar as dívidas, busca fugir delas de qualquer maneira? Na verdade, é um grande risco, porque eu tiro um empréstimo, eu pago as dívidas daquele mês e fico sem fluxo de caixa e começo a gastar de novo no cartão. Eu tenho que tirar o empréstimo para pagar o cartão e comprar à vista no mês subsequente. Porque só assim eu vou eliminar a dívida. Não adianta eu fazer o empréstimo, pagar todas as minhas dívidas do mês e no mês seguinte eu não vou ter esse empréstimo novamente. Eu vou ter que fazer o quê? Essa é a pergunta. As pessoas tiram o empréstimo e no mês subsequente eu não tenho renda para pagar. Sim. Então o empréstimo tem que ser feito para eliminar dívidas, não sanar. Eliminar dívidas e não contrair novas dívidas. Professor, uma pesquisa recente feita pelo setor de endividamento e inadimplência do consumidor, é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né? Mostra que a proporção de famílias, mais recentemente agora, de janeiro para fevereiro, a quantidade de famílias brasileiras que têm algum tipo de dívida, aumentou de 55,6% para 56,2%. Quando uma estatística dessas é divulgada pela imprensa, é divulgada pelas pessoas que controlam a economia de um país, que impacto isso tem na vida de todos nós? A gente pode até não dar muita bola para isso, mas que impacto tem? O impacto principal que tem no nosso dia a dia é em relação ao emprego. Quanto maior o endividamento, e se ele vem aumentando, isso fica bem claro que as pessoas não estão consumindo. Se as pessoas não estão consumindo, é sinal que o desemprego continua alto e a tendência é de aumentar. Então isso impacta sim. As pessoas hoje fica bem claro que mudou o comportamento do consumidor. Eu continuo indo no mercado, sim, eu continuo. Mas em relação ao vestuário, em relação à bijuteria, em relação aos calçados, em relação ao entretenimento, isso é olhos vistos que isso diminuiu constantemente. Sim. Agora, quando a gente para e pensa assim, né, para motivos, porque muitas vezes tem pessoas que se controlam financeiramente, né? Quando a gente dá uma estatística assim de mais de 50% das famílias estão endividadas, né, de alguma forma ou de outra, e daqui a pouco pode passar aquela ideia, poxa, mas ninguém mais controla, né, ninguém mais economiza, ninguém mais faz cálculos, né, para colocar dentro do orçamento aquilo que se ganha para poder pagar as contas. Assim, há situações, professor, que fogem do controle, né? Alguém fica doente, há uma situação de desemprego. Eu gostaria que o senhor citasse para nós hoje os principais motivos pelos quais as pessoas acabam ficando endividadas. Na verdade, o principal motivo que eu vejo em relação ao desemprego, quando eu perco o emprego, daí eu consigo um fôlego ali de 2 a 3 meses, porque eu recebia o fundo de garantia, eu fiz um acordo, ou eu ganhei meus direitos. E eu demoro para me reinserir no mercado de trabalho. E se eu sou o único provedor de renda, uma família de 4 pessoas, é bem provável que eu vou ficar endividado. Isso num curto prazo. E se eu pegar um emprego, qual a minha renda vai ser menor do qual eu tinha, se eu não tiver muito cuidado, muito planejamento, eu também vou ficar endividado. Então a questão do desemprego hoje talvez seja o principal motivo qual as pessoas estão se endividando. Eu perco o emprego e eu demoro a me inserir no mercado de trabalho. O segundo motivo, eu falo que é a relação conjugal, o qual eu tenho uma separação e leva também ao endividamento de ambos, tanto o homem quanto a mulher. Eu me endivido porque eu tenho que adquirir novos móveis, mudar uma nova casa, e isso também leva a um endividamento. O terceiro motivo é em relação à doença, isso afeta bastante os aposentados, de modo geral. Eu fiquei doente, eu não tenho plano de saúde porque eu já não consegui pagar, então eu vou até o SUS, demora para sair minha cirurgia, enfim, os medicamentos, e eu acabo custeando este com os meus recursos. Então eu contraio empréstimos para manter a minha saúde. É bem comum esse processo em relação à compra de medicamento e também em relação, no caso, às cirurgias que vêm acontecer. Quando a pessoa é solteira, por exemplo, não tem muitas dívidas, até que ponto o dólar, professor, pode interferir nessa questão de endividamento? Porque há casos em que a pessoa, nessas disparadas do dólar, né, que já ocorreram, né, nos últimos anos na nossa economia, o dólar vem num valor, vem num patamar e de uma hora para outra dispara, e aí a pessoa daqui a pouco fez compras no exterior, fez alguma coisa assim. Ele também influencia muito nessa questão de endividamento? Influencia principalmente em períodos de férias. As pessoas realmente perdem o controle. Existe um parcelamento em relação a viagens, que tu olha o parcelamento em 12, 24 e 36 vezes, que parece
muito vantajoso, eu volto de férias com uma fatura de cartão de crédito enorme. E isso acaba levando as tuas férias, de elas durarem 15 dias, elas duram 6 meses quase, até tu sanar essa dívida. Essa é uma mentalidade. E com o dólar muito alto, ele também acaba interferindo nos preços internos. Exemplo da energia, exemplo do medicamento, exemplo dos combustíveis e também em relação à alimentação. Então também tem um impacto. Lembrando, quando o dólar está muito alto, o reajuste ele é automático. Quando ele desce, demora até chegar ao consumidor. É semelhante que nem os juros. Quando os juros sobem, no outro dia já estão reajustados os financiamentos. Quando os juros descem, como está acontecendo agora, demora até chegar ao consumidor final. Empobrecimento é sinônimo de endividamento? Em caso sim, a renda está caindo e muito. Nós perdemos em torno em relação à inflação do ano passado, descontado a inflação, em relação aos ganhos, a gente perdeu em média 9%. Então nós empobrecemos 9% em relação ao ano passado. Então a renda está caindo, então eu aumentei a quantidade de pessoas que realmente migraram de ser pobre para extremamente pobre ou para outra linha de pobreza. Em relação ao endividamento, o que era exclusivo da classe C está endividada, a classe C está endividada, não. Hoje a classe B também está endividada, hoje a classe A também atrasa a conta. Talvez a classe A ela não está endividada ainda, mas que ela atrasa a conta como a classe B, a classe C e a classe D, com certeza ela também atrasa. Perfeito. Assim a gente vai terminando esse primeiro bloco do Unifra Entrevista. O tema de hoje é endividamento. Nós vamos fazer um intervalo de 1 minutinho mais ou menos e na sequência a gente volta para falar então mais sobre endividamento. Já voltamos. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. É um privilégio contar com a sua audiência no Tema é Direito, todas as quintas às 19 horas, que é o programa inédito, e todas as repetições durante a semana. Um programa plural, democrático, em que discutimos assuntos jurídicos e em áreas relacionadas. Olá, estamos de volta com o Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado também para você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Canal onde você pode acompanhar outros programas também da TV Unifra. O tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre endividamento. E nós estamos recebendo aqui como convidado do programa o professor Matheus Froza, que é professor e coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco neste programa. Que problema, professor Froza, o endividamento provoca na economia nacional? Porque daqui a pouco um de nós lá acaba ficando sem emprego, né? Automaticamente pode acabar ficando endividado. Num primeiro momento, acarreta isso em termos assim, é um localismo, mais no município, daqui a pouco regional, mas nacionalmente essa questão do endividamento, sim, eu acho que já é um processo nacional, isso impacta principalmente em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, é o bem final, o que está mudando ou não. Isso reflete porque as pessoas endividadas deixam de consumir, lembrando também que os bancos, nesse atual momento, restringiram muito o crédito. Então o crédito passa por N tipo de avaliações até ele ser concedido. Ah, mas isso é muito bom eu fazer isso para frear o endividamento. Depende. Quando eu freio muito o crédito, as pessoas também deixam de consumir. E não é todas as pessoas que vão tirar o crédito que vão se endividar. Só que eu estou bloqueando aquela pessoa que tem noção do quanto ganha e que pode trocar de carro, que pode trocar de imóvel, que pode fazer uma pequena reforma. Sim. Essa pessoa também está sendo penalizada por aquelas pessoas que estão extremamente, ou na verdade, estão super endividadas. Então o banco fez um corte por baixo dizendo que, olha, nós vamos restringir os empréstimos. A gente só vai conceder empréstimo para pessoas de alta renda e que têm um histórico de bom pagador. Mas aquela pessoa que eventualmente atrasou uma conta e outra, ela não consegue um crédito para trocar de carro.
E se eu não consigo, exemplo, para trocar de carro, daí o modelo na concessionária fica parado lá, o modelo 2016, modelo ano 2017, modelo 2016. Está parado. E se está parado e eu não vendo, o que eu faço? Meu custo está alto. Eu tenho que demitir a pessoa que está vendendo, eu tenho que cortar a limpeza, eu tenho que cortar o cara da manutenção, quem recebe os carros lá. Isso é um exemplo só. Mas vamos pegar um exemplo menor, quem vende roupa. Daí eu não consigo também o crédito, eu vou lá, a pessoa deve no cartão de crédito, eu não libero mais crédito para ela. Eu faço um parcelamento, como os bancos fazem hoje, e tranco o teu crédito no cartão. Ok, da pessoa vai no Natal lá, ela não consegue efetuar uma compra, só uma compra à vista, então ela compra uma peça de roupa. A Rogas tem um estoque muito alto, eu entro em liquidação, deprecio a minha mercadoria, meus lucros caem e eu acabo onde? Também demitindo. Por isso que o setor que mais demite hoje no país é o setor de serviços. E serviços, grande maioria deles, ligados aonde? Ao entretenimento e também ao setor de vestuário. As pessoas realmente cancelaram ou suprimiram muito esse tipo de compra. Sim. Quando a pessoa se encontra endividada e cai na real, ou seja, admite para si mesmo, porque às vezes tem pessoas que não admitem, né? Acaba gastando, acaba usando o cartão de crédito. Isso vira um problema familiar, na verdade. Exatamente, né? Aí pede emprestado para o pai, para a mãe, para o irmão, para o avô, para a avó, enfim. Quando ela cai na real, ela admite que ela está endividada e ela precisa tomar uma providência. Como ela faz para sair desse endividamento, professor? Na verdade, eu digo assim, quando o endividamento extrapola, a solução mais plausível é assim, procurar o PROCON, procurar um advogado, e isso buscar essa renegociação via judicial. Por que via judicial? Porque eu estou garantindo um juros honesto, um juros de mercado. Porque se eu for negociar direto com a financeira, direto com o cartão de crédito, eu vou sim pegar juros estratosféricos, abusivos e assim sucessivamente. Porque falta uma regulamentação nacional, Falta é isso? uma regulamentação. Hoje a Caixa Federal cobra um juros, o Banco do Brasil cobra outro, o cartão da Quero Quero cobra outro, o Hipercar cobra outro, o Carrefour cobra outro. Cada um cobra um tipo de juros. E ainda estão embutindo taxas. Taxas de cadastro, embute o IOF é regulamentado, mas a taxa de cadastro nem todo mundo cobra. Que é o que eu falo em relação aos saques do FGTS. É vantagem FGTS e imposto de renda. É vantagem eu antecipar o meu FGTS, eu antecipar o meu imposto de renda? Depende. Além dos juros, se eu tiver que pagar taxa de abertura de crédito e mais IOF, em alguns casos, isso não vai ser vantajoso. Sim. Então tem que levar isso em consideração. Então, se eu faço um acordo via judicial, eu me comprometo a pagar aquele valor e com juros também mais honestos. Mas os bancos também estão reticentes. Os bancos não estão negociando mais, não estão repactuando dívidas sem ter garantia. E acabam indo para uma via judicial e esta via judicial está regulamentando esses acordos. Então eu tenho um caminho que é sim buscar o PROCON, que é sim eu buscar o auxílio jurídico e eu tenho que levar isso em consideração. Mas atrelado a isso, se eu sou um super endividado, eu também tenho que buscar auxílio psicológico. Sim. Porque de repente isso pode ser até doença no longo prazo ou alguma questão comportamental minha que me leva a consumir demais. Aquela e questão que tá do prejudicando. consumo compulsivo, né? Exatamente. Para, de repente, para eliminar algumas frustrações, Sim, acaba consumindo demais. Em alguns casos, como é um caso de família, questão que envolve doença, ele é até compreensível e a pessoa não está naquela situação porque ela realmente quis. Foi uma eventualidade. Ou eu bati o carro, não tive seguro, ou meu filho teve que ser operado às pressas. Isso realmente acontece. Mas também pessoas que estão endividadas pela compulsão em gastar e em se sentir bem, ou se sentir valorizado. Isso Sim. também ocorre. Perfeito. Professor, outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte, tem gente que tem a mania de calcular, levar tudo na ponta do lápis. Eu admito, eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de colocar tudo ali anotado, eu e a minha mulher, por exemplo, a gente anota tudo para saber o quanto gastamos, o quanto deixamos de gastar, o quanto sobrou, né? Onde vai apertar mais o sapato, onde não vai apertar, onde vai apertar menos. É o melhor método ir calculando sempre tudo Hoje, ou existe um outro não, método? eu digo assim, as pessoas que têm esse tipo de comportamento em anotar tudo e ter dentro das anotações um espaço para o lazer e também um espaço para algum tipo de consumo, jantar fora, ir no cinema, viajar, ter algum, vamos dizer bem assim, algum capricho, isso é extremamente válido, isso é saudável. Mas tu ficar envolvido só em função do dinheiro, anotar tudo, te privar de tomar um show pro final de semana, te privar de ir no aniversário, de comprar uma roupa nova de vez em quando, um celular novo. Aí vira um problema. Daí isso também é um problema.
que o excesso de precaução também gera conflito. Muita precaução e também as rédeas muito frouxas, e isso gera conflito de qualquer modo. Como Eu tenho encontrar o que buscar. equilíbrio, então, professor? O equilíbrio é que eu chegar até o final do mês com as minhas contas pagas e não estar no cheque especial. Este é o equilíbrio. Eu paguei todas as minhas contas do mês e não utilizei o cheque especial. E chego a dizer assim, se eu utilizei 10% do meu cheque especial, eu ainda estou na ideia, ainda estou respirando ainda estou no processo. Uma questão de adaptação e outra. Que nem eu digo, funcionários federais, a grande maioria, eu recebo a primeira metade do 13º salário em agosto, julho ou agosto. Ok, então se em junho eu gastar um pouquinho mais de dia dos namorados, eu sei que no mês seguinte eu vou quitar, eu tenho uma flexibilização. Eu sei que em dezembro eu vou comprar um presente melhor para o meu filho ou para a minha família. Eu sei que tem as férias no mês seguinte e eu vou conseguir tapar esse furo. Esse também é planejamento. Então isso também é saudável eu saber. O problema é eu me cegar e gastar demais ou me cegar e economizar também em excesso. Isso também dá conflito familiar, porque eu estou cortando principalmente o entretenimento. Isso também é sadio tu olhar um filme, é sadio tu almoçar fora, é sadio tu sair para comprar uma roupa, cortar o cabelo, enfim, isso também é importante. Com certeza. Professor, para a gente encerrar já nessa parte final do programa, há situações também que a pessoa precisa, né, buscar um empréstimo. Sim. Qual o melhor hoje, nesse mês de abril agora, qual o melhor empréstimo a se buscar? Quem está empregado hoje na sua instituição, na sua loja, o empréstimo mais vantajoso ainda é o consignado, é o empréstimo consignado. Quem já tem empréstimo, não tire o novo, renove este empréstimo, repactue este empréstimo, isso é vantajoso. Essa nova regra que o governo fez em relação ao cartão de crédito, que vai forçar um parcelamento com juros menor, isso também não é uma regulamentação que devia ser, mas também vai ajudar também a diminuir o endividamento, os consumidores saírem da dívida do cartão. Bom seria que eu fizesse isso com cartão e com cheque especial, mas infelizmente o cartão é positivo, Então nós temos que tomar certo cuidado. Então primeiro eu tenho que buscar um empréstimo lá no consignado, e o segundo momento é refinanciar o meu carro, que ainda é vantagem. Eu refinanciar para pegar um crédito também é vantagem. Vender o meu carro também é vantagem. Tá? E depois sim buscar o giro rápido, buscar o famoso CDC e aquele empréstimo pessoal tradicional para pegar um juros no mínimo 3 vezes mais que o consignado. Perfeito. O Unifra Entrevista desta semana falou sobre endividamento. A gente agradece ao professor Matheus Froza. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu agradeço. Por ter participado deste programa com a gente. Professor Matheus Froza, que é professor e coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Eu lembro você que, além do canal 15 da NET, você também pode acompanhar a programação da TV Unifra no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar não só o Unifra Entrevista, edições anteriores, mas outros programas também. A gente volta na próxima semana com um novo assunto aqui no Unifra Entrevista. Um grande abraço a todos e até lá!